Inteligência emocional. Um mundo desconhecido. Um mundo que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode explorar por você. Por que você pensa coisas que não quer pensar? Por que vem pensamentos em você em momentos que não tem nada a ver com aquilo? E você começa a pensar aqueles pensamentos. E você fica tentando não querer pensar e continua pensando. Por quê? Será que é você que está tentando não pensar? Ou será que é o seu próprio cérebro que está mentindo para você? Afirmando para você que você está pensando que não está pensando. E por que muitas vezes você começa a ter pensamentos constantes, todos os dias, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, você dorme pensando e acorda pensando. Por que você não consegue parar de pensar? Não seria só você pensar outra coisa? Será que seria só você fugir do pensamento? Ou você teria que enfrentar esses pensamentos? Ou você teria que reescrever esses pensamentos? Então agora nós vamos começar a entender, já que nós fomos alfabetizados. O que é ser alfabetizado? É o mapa mental. Se você já teve conhecimento que o registro automático registra todas as coisas pelos 5 sentidos que a gente tem. Quando ele registra, o gatilho automático da memória joga dentro de uma janela. Mas ele não só joga dentro de uma janela, como também ele vai e aciona a âncora. A âncora também é jogada dentro daquela janela para que a janela não fechar. Mas só isso não é suficiente. Ele também, o gatilho automático da memória, vai lá e aciona o alto fluxo. E o alto fluxo também é jogado dentro daquela janela para você ficar só pensando. Está entendendo por que você fica só pensando o mesmo pensamento e não para de pensar? E cada vez vai aprofundando mais? Porque você vai abrindo todas as janelas que está dentro da janela Killer. Ou, se for dentro da janela Light. E aí você começa, se for questão de prazeres, você vai ficar pensando em cada vez mais. Por exemplo, você senta para assistir um filme, o filme começa a passar, a primeira coisa que acontece, registro automático da memória. Você registra e você pensa em comida. E aí você começa automaticamente a pensar que junto com o filme, comendo seria mais agradável. Você teria mais prazer em estar. E aí o que acontece? Vai acontecer todo o processo. Gatilho automático, a âncora e o alto fluxo. E vai fazer você começar a pensar em tantas comidas que você vai parar o filme e você vai fazer o quê? Vai fazer o que você queria fazer para comer e volta para assistir o filme. Então, já que nós fomos alfabetizados, entendemos todo esse processo, agora entra o quê? A mesa redonda do eu. O que seria a mesa redonda do eu? Você, quando foi alfabetizado, você não tinha que ler todo dia um pouquinho? Você não seria importante você ler 5 minutos por dia para cada vez você ter uma capacidade melhor de leitura, você poder compreender as coisas melhor, você conseguir fazer uma leitura entre linhas? Mesma coisa é a mesa redonda. A mesa redonda é quando você vai ter o eu, vai ter um diálogo entre as janelas. Você vai começar a reconstruir o que ainda não está acontecendo. Porque você tem que estar preparado para a hora que acontecer. Por exemplo, pegando o exemplo da barata. Você vai pensar, mas por que eu tenho tanto medo quando eu vejo uma barata? Por que eu entro em pânico quando eu vejo uma barata? Olha só, você está conversando com a sua janela Killer. E aí você vem para a janela neutra. Poxa, se eu sei, se eu já tenho conhecimento, e se você não souber, pesquise, para colocar na janela neutra os conhecimentos que você tem. Tá entendendo? E aí o que acontece? Por que eu vou ter medo de um bichinho daquele tamanho que não pode fazer nada? Não tem veneno, não tem boca para me morder, não tem perigo nenhum. E aí você vem para a janela neutra, para a janela light.
E aí fala, poxa vida, eu não posso ficar com esses pensamentos, com esses medos, porque senão pode me atrapalhar meu descanso, pode atrapalhar as coisas mais importantes da minha vida. Então o que acontece? Você fez o eu, ele fez um diálogo com as 3 janelas. Para que ele está fazendo isso? Isso você tem que fazer várias vezes no dia. Ou no mínimo uma vez todos os dias. Você está fazendo uma mesa redonda com a sua janela, com aquelas coisas que está te incomodando bastante. Por quê? É a maneira que você está se preparando na hora de ter que enfrentar. Agora, esta é uma outra ferramenta para você enfrentar a situação que você está vivendo. Você tem que duvidar, você tem que criticar e você tem que determinar. Você está vendo a barata. Então, o princípio da sabedoria filosófica, o que é? É duvidar. Você olha para aquela barata e duvida, fala, como que você pode me destruir? Como que você pode me fazer alguma coisa se você não tem nada a mais maior do que eu? Eu sou maior do que você em todos os sentidos. Está entendendo? E aí você vai criticar. Princípio da sabedoria e da psicologia é criticar tudo. Não, eu não tenho mais medo de você. Você não tem como fazer nada para me prejudicar. Eu, da agora para frente, quando eu ver uma barata, ou eu vou varrer ela para fora, ou eu vou jogar ela fora. E daí você tem que determinar. Princípio da sabedoria e dos recursos humanos. Você determina, a partir de hoje, toda vez que eu ver uma barata, eu não vou mais ter medo sobre ela, porque eu sei que ela não tem capacidade de fazer nada comigo. Eu tenho capacidade de destruir ela, mas ela não tem capacidade de me destruir. Então eu não vou matar ela, eu vou varrer, jogar ela para fora. Porque se eu matar ela, eu estou só adiando o meu problema. Se eu jogar ela para fora, eu consegui mostrar para mim mesmo que eu tenho capacidade maior do que ela. O que você acabou de fazer nesse momento? Agora sim, não é mesa redonda, é realidade. Você reescreveu na sua janela killer aquilo que te trazia trauma. O que acontece? Se você reescreve, ele não vai mais te afetar dessa maneira. Mas eu sei que não é só a barata, tem muitas outras coisas que vai acontecendo. Então, a gestão emocional, ela não tem uma explicação que possa fazer com que você acredite racionalmente nas coisas. Porque a parte racional nossa não nos ajudou até hoje a resolver essa situação. Eu sei que a razão é para compreender que eu não tenho razão. Porque a parte da emoção, ela compreende ao contrário. 2 dividido por 2, emocionalmente falando, se eu tenho um problema e eu divido com meu filho, com a minha mulher, com a minha mãe, esse problema ele vai melhorar, ele vai fazer com que eu me sinta melhor, ele vai me ajudar. Cognitivamente, 2 dividido por 2 vai diminuir. Está me entendendo o que eu quero dizer? A razão ela tem sentido para resolver as coisas racionais, mas ela não tem sentido para fazer com que você resolva as coisas emocionais. A razão vai fazer você compreender racionalmente, cientificamente, como o seu cérebro funciona. Mas as decisões que você tem que tomar, por exemplo, se uma pessoa vê você conversando com uma barata, ela vai te chamar de doido. Mas se ela tiver gestão emocional, ela vai saber que você não é doido. Você simplesmente está enfrentando aquelas coisas que mais te destrói. Nós temos também a ferramenta do silêncio exterior. Presta bem atenção. Silêncio exterior. Mas, por exemplo, no momento que uma pessoa chega te ofendendo, falando coisas absurdas de você, você simplesmente vai fazer um silêncio exterior. E vai começar a gritar dentro de você, no seu interior. Por que essa pessoa chegou nesse ponto? Por que essa pessoa chegou me ofendendo dessa maneira? Essa pessoa, no mínimo, está presa na janela killer. Eu não sei o que eu fiz, mas eu sei que ela, nesse momento, está com a âncora, está com alto fluxo e ela não vai parar de falar para mim essas coisas que ela está falando.
Eu é que preciso saber como que eu vou lidar com ela e vou ajudar. Você está me entendendo? Você fez um silêncio exterior, mas você abriu um diálogo com as suas janelas. E quando ele acabar de te xingar, você escutou só a metade do que ele falou. E você vai virar para ele e vai falar, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu sei que você não está bem, eu sei que eu posso ter feito alguma coisa que eu nem sei, mas eu quero te pedir perdão se eu fiz. Olha a maneira como você olha as coisas de uma maneira totalmente ao contrário. Fazer silêncio exterior e contar até 10 não resolve. Porque quando você acabar de contar até 10, você vai estar com mais raiva ainda. Você precisa abrir um diálogo com você mesmo. E nós temos também que compreender que nós temos as falsas crenças. Aquelas crenças que virou verdade, que é uma inverdade, mas virou verdade na nossa janela neutra. E aí o que você precisa? Você precisa reescrever elas. Eu não consigo estudar. Eu não consigo aprender. Está me entendendo? Quando você começa a falar que você não consegue, quando uma pessoa começa a explicar para você, a pessoa já fala, eu não consigo. Por quê? Porque são falsas crenças que dá dentro de você. Você tem que reescrever essas falsas crenças para você passar a compreender que você pode, ou qualquer pessoa pode. Porque para analisar, quando você veio surgir no mundo, milhões de espermas procurou o óvulo. Quantos milhões tentou chegar lá e não conseguiu? Quem chegou é você. O seu cérebro sabe que você é capaz de qualquer coisa porque você já enfrentou as piores dificuldades que tinha. Então, quando você fala que não consegue, o seu cérebro sabe perfeitamente tudo que você consegue. O seu cérebro sabe perfeitamente que ele pode sim fazer você ter sintomas no corpo, que você pode sim se cortar, você pode sim se enforcar, porque ele sabe que você tem capacidade de enfrentar tudo isso. Porque a pior coisa que tem é o que nós já estamos vivendo. Nós se abandonamos. Nós não temos coragem mais de enfrentar. E o pior abandono não é de um pai, não é de uma mãe, não é de um filho. O pior abandono é quando você se abandona. Porque daí você começa a ser destruído lentamente até chegar ao ponto de perder sua própria vida. Você não perdeu sua vida porque você não queria viver. Você perdeu sua vida porque você não suporta mais tudo aquilo que está acontecendo. E você só vai conseguir se você reescrever. Eu sou burro, eu não consigo aprender. E aí você começa a ter um diálogo com você mesmo. Como que eu sou burro se eu estou no ensino médio? Como que eu sou burro se eu conseguir aprender isso, isso e isso já? E assim por diante, vários outros exemplos. Você tem que conseguir ter esse diálogo. O que é a nossa inteligência cognitiva? Dialética. Uma pessoa fala alguma coisa para você, é uma tese. Você tem a antitese daquilo, você discorda daquilo. Você abre um diálogo de discussão daquelas ideias que passaram para você com as ideias que você tem. Mas daí você constrói uma nova ideia. Não é a ideia daquilo que tentaram passar para você, mas não é mais só a sua ideia. Você vai se modificando. Por que fala que os meios de comunicação vai nos transformando? Porque isso acontece constantemente quando você está assistindo um filme. Está passando uma ideia para você, mas tem coisas ali de valores que você não aceita. Mas você vai construindo novas ideias, porque aquele filme é magnífico, aquela história é magnífica, e você constrói novas ideias. Então isso nós estamos fazendo constantemente. 24 horas que nós estivermos acordados, vivendo, nós estamos fazendo a nossa dialética. Mas o melhor de tudo que existe, ou também o pior, é a antidialética, que é um processo feito inconsciente e automático. Você pega essa mesma tese da janela neutra com a janela killer, você abre uma discussão entre as janelas e você pode construir um pensamento pior ainda dentro da janela killer. Mas também você pode construir um pensamento diferente na janela neutra. Está me entendendo como que você reescreve? Você também pode estar reescrevendo com a antidialética.
Mas o quanto você não reescreve com a antidialética, você está construindo novas síntese dentro da sua janela, novos pensamentos. Por isso que você tem pânico de coisa que você nem conhece. Você nem sabe como aconteceu, porque a sua janela construiu nova síntese de pensamento. Nós temos uma ferramenta também que nós usamos, PHN. O ontem, você tem que abrir esse diálogo com os seus pensamentos. Se você está pensando alguma coisa de ontem, você pode mais fazer alguma coisa pelas coisas que aconteceu ontem? Não. Se você está discutindo com você mesmo sobre as coisas do amanhã, você pode fazer alguma coisa que vai acontecer amanhã? Não, você não sabe nem se vai estar vivo. Nós estamos falando de pensamentos que ficam te atormentando. Um exemplo bem simples. A pessoa vê alguém, vai para casa e fica imaginando, sonhando sobre aquela pessoa. Não consegue nem dormir à noite de novo, direito. E chega no outro dia para ir falar com a pessoa, pronto, desmorona, não tem coragem de falar. Adiantou ele ficar pensando nas coisas do amanhã? Nós temos que viver o hoje. Você pode até enganar o seu cérebro. Se você está com pensamentos que você não quer pensar, e se for de fazer alguma coisa, você pode falar, amanhã eu vou fazer. O que vai acontecer? Automaticamente, quando você acordar, vai ser a primeira coisa que você vai pensar. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? São ferramentas que você pode estar usando para determinado momento. Se você não tem coragem de enfrentar determinadas situações nesse momento, você pode usar o PHN. Ou se você está pensando coisas que já passou, você tem essa ferramenta para começar a pensar que você não precisa pensar sobre aquilo porque já passou. Se for amanhã, você tem essa ferramenta também. E aí vem essa pergunta: o que está na sua mente é real? Isso nós temos que ter claro. Por quê? Se eu sinto vontade de tomar água, é um pensamento. Ele é real? Ou ele só vai ser real a partir do momento que eu tomar água? Olha quantos sofrimentos que nós temos por pensamentos que na realidade não é real e nunca vai ser real. Continuando, essas ferramentas, ela vai fazer com que nós temos as condições de enfrentar, de se alfabetizar emocionalmente. Se nós colocarmos em prática todas essas ferramentas que nós colocamos, com toda certeza a gente vai se alfabetizando cada vez mais. E esse é um processo infinito, porque o desenvolvimento cognitivo que nós estamos tendo é muito maior do que nós tínhamos há anos atrás. Imagina só, há 50 anos atrás, o conhecimento que uma pessoa poderia ter, hoje é de uma criança de 10 anos. Está me entendendo? Então você que já tem 20 anos, que tem 15 anos, olha a capacidade de conhecimento que você tem. O seu cérebro está desenvolvendo. Você tem que saber administrar isso. Você tem que saber como fazer com esses conhecimentos que está em você. E a única maneira de você fazer isso é através da inteligência emocional. Então, essas são ferramentas, essas são aulas para você colocar em prática. Mas presta bem atenção. Tudo que você aprendeu, se não servir para o outro, não serve. Então, se você também começar a ensinar outras pessoas, você automaticamente vai conseguir estar fazendo, usando essas ferramentas a seu benefício e a benefício de outras pessoas. Quem não serve, não serve.